Bom, pessoal, então, continuando a aula passada, a gente vai fazer agora um exemplo sobre a solução usando o método, a solução de sistemas lineares usando o método iterativo de Jacobi, né? Então aqui a gente tem um exemplo, ó. Encontre a solução para o sistema linear, que é esse aqui, utilizando o método de Jacobi, né? Eu não coloquei aqui no exemplo, mas a gente vai adotar para o critério de parada 0,01 ou no máximo 10 iterações, tá joia? Então vamos lá, vamos resolver o sistema. O primeiro passo é a gente fazer, conforme eu tinha falado antes, né, isolar o x1 e isolar o x2. Então, ó, isolando o x1 aqui, vai ficar 1 mais x2, esse menos x2 vem para cá mais x2, e o 2 que está multiplicando vem dividindo. Vou fazer o mesmo com a equação de baixo, só que em vez de isolar o x1, eu vou isolar o x2, né? E aí a gente obtém essas equações. Nos x1 e x2 da esquerda eu vou colocar k mais 1 e aqui eu vou colocar k, que é para indicar a solução numa determinada iteração que eu estiver fazendo k, né? Então, por exemplo, quando k for igual a zero aqui, ó, se eu escolher k igual a zero, eu não tenho uma solução inicial para substituir no lugar de x1 e x2 aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou chutar uma solução. Eu vou falar que x1, né, 0 e x2 0, que é quando k for igual a 0, x2 0 e x1 0, vale 0, 0. Podia ter escolhido outra solução? Podia ser 1 e 5, menos 1 e 4. A solução a gente escolhe, é um valor arbitrário, né? Aí, escolher a solução, eu vou vir aqui, ó, e substituir esse primeiro no lugar do x1 e o segundo no lugar do x2. Então o que vai acontecer? Eu venho aqui, ó, k igual a 0. Então no lugar de k aqui eu vou pôr 0 aqui, né? Opa. Vou pôr 0 aqui, ó. 0 aqui. E aqui o x1 a gente concordou que era 0, né? Que é a solução que eu estou chutando. Coloquei aqui, ó. E o x2 0 também coloquei aqui. Então o que vai acontecer? 1 mais 0, 1. 1 sobre 2, meio. Então aqui, ó, 0 mais 1, 1. Eu achei o x1, 1. Meio. Depois, substituir o k por 0 aqui, vou obter o x2, 1, né? Que é 3 menos o x1 aqui era 0, né? Então 3 menos 0, 3 sobre 2, 1,5. Então com isso, eu achei o x1, 1 e o x1, 2. Que eu vou chamar essa solução de S1 aqui, ó, meio e 1,5, né? Esse S1 eu vou substituir lá na iteração, lá no k igual a 1, lá na linha do k igual a 1, né? Para achar a próxima solução para o x1 e x2. Então aqui, ó, eu vou vir aqui numa tabela, né? Vou aumentar ela. Não, aqui tá tranquilo. Vou colocar aqui, ó, quando o k foi 0, o x1 0, aqui é k, né? x1 0 era 0 e o x2 0 era 0. Eu chutei esses valores aqui quando k foi igual a 0. Já no x1, 1, né, quando k foi igual a 1, ó, eu vou ter o x1, 1 e o x2, 1. Esses aqui eu calculei a partir da solução anterior que eu substituí. Onde? Que eu substituí aqui, ó, no problema, né? Então, agora, quando eu passar para k igual a 1, eu volto lá na mesma equação que eu tinha, né? A equação do sistema, que é essa daqui, ó. Volto aqui nessas mesmas duas equações. Vou substituir o k por 1 e aqui também por 1. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter x1, 2, x2, 2. E aqui vai ser o x2, 1 e o x1, 1. Só que o x2, 1 e o x1, 1, eu acabei de encontrar eles aqui, ó. Acabei de achar eles. x2, 1 e x1, 1, né? Então, o que vai acontecer com isso? Agora eu vou lá na equação que eu acabei de mostrar e vou substituir. Ó. Aqui é o x1, 2, o x1
K igual a 1, né? Então x1, 1. Que era 1,5. A gente acabou de achar aqui em cima. Vou deixar ele aqui para vocês verem. A gente acabou de encontrar ele aqui. Então eu vou substituir agora por 1,5. E na equação de baixo, né? K também é igual a 1. Eu vou ter o x2, 1. Que é meio. O x2 aqui, o x1, 1, né? Aqui é o x2, 1, que é 1,5. A segunda é sempre o x2 e a primeira é sempre o x1. E aí o x1 aqui, ó, o x2 valeu 1,5 e o x1 valeu meio, né? Fazendo a conta, 1 mais 1,5 sobre 2, 1,25. E 3 menos meio, né? 1,25 sobre 2, 1,25 também. Tem que ficar atento aí, viu, gente? Porque o que acontece? Isso aqui não é x1 ao quadrado, não. Isso aqui eu estou indicando a iteração. Acho que é até adequado a gente colocar uns parênteses aqui. Na hora que vocês estiverem copiando aí, coloquem os parênteses. Eu não coloquei na hora, fiz aqui e esqueci, né? Mas cuidado para não usar x1 ao quadrado e nem confundir com primeira e segunda derivada. Essas notações são muito parecidas, né? E a gente às vezes pode confundir com isso, mas não tem nada a ver. Isso aqui é só para indicar qual é a iteração que eu estou aqui, ó. Qual é o K que eu estou trabalhando. Tá joia? Aí eu obtive a segunda solução. Vou vir aqui e marcar na minha tabela, ó, a segunda solução. 1,25, 1,25. Que foi os valores, ó. x1, K igual a 1, né? Porque eu estou na linha 1 aqui, ó. O K aqui, ó. O K aqui é 1. Então eu tenho aqui o x1 para K igual a 1, meio. x2 para K igual a 1, 1,5, né? Aí, quem eu achei aqui? Eu achei o x1 para K igual a 2, ó. Eu achei o x1 que é 1,25. Estão vendo aqui, ó? Achei que x1 para K igual a 2, que a próxima linha é 1,25. E o x2 para K igual a 2 também 1,25, né? E aí o que vai acontecer? Eu tenho a próxima solução, que é 1,25 e 1,25, ok? E aí o que vai acontecer? Eu já coloquei ela aqui, ó. E a partir dela eu vou calcular o x3, o x1, 3 e o x2, 3, que é na iteração K igual a 2. Eu estou lá na terceira linha, ó. Porque para K igual a 2 aqui, né, eu achei essa solução. Agora eu preciso calcular o próximo x1 da linha 3 e o x2 da linha 3. Então eu vou pegar essa solução e substituir no x1 e essa daqui e substituir no x2, né? Então eu vou pegar essa solução aqui, ó, que eu acabei de encontrar, né? Foi essa aqui. E vou vir aqui quando K for igual a 2, ó. Quando K for igual a 2, 2 mais 1, 3. 2 mais 1, 3, né? E aí eu tô achando o x1, 3 e o x2, 3. Ou seja, eu já tô achando o K aqui, como eu falei, da linha, o x1 e o x2 da linha 3 aqui, ó. Aí o que vai acontecer? Vou fazer a mesma coisa, eu substituo isso aqui no lugar do x2. Lembra que o x2 é o de cima e o x1 é o de baixo. Como os dois são iguais, eu vou substituir pelo mesmo valor. Vou fazer a conta, deu esse resultado. Faço a conta aqui, encontrei esse resultado. E aqui está o S3. Aí o mesmo que eu fiz antes, vou fazer agora. Vou pegar a equação de novo, né? Vou pegar o S3 aqui, ó. E vou lá na equação, né? Aqui, pessoal, deixa eu ver. Aqui K igual a 2, K igual a 3. Eu esqueci de trocar o 2 aqui, ó. Aqui é 3, tá? No lugar desse 2 aqui é 3, porque o K agora vale 3. Então aqui eu vou achar o x1, 4, em vez de x1, 3. Aqui o K vale 3, ó. Então é x1, 3. x1, 3 mais 1. x2, 3 mais 1. E vou achar aqui o x1, 4 e o x2, 4. Porque a linha 3 a gente acabou de achar aqui, ó. Né?
E aí, o que vai acontecer? A gente acabou de achar o S3 aqui, ó. Eu vou pegar o X2 aqui e substituir... Opa! Isso aqui... Eu não atualizei esses valores, ó, pessoal. Eu tinha corrigido aqui e esse aqui eu não corrigi. Mas tudo bem. Aqui, ó. Na verdade, a gente tem o X2. Vocês lembram, né? Porque o X1 tá aqui, ó. Que é o X2. O X2 é a segunda coordenada, que é 0,875. Esse aqui é aqui, ó. E esse aqui eu vou substituir aqui. Então, quando vocês estiverem copiando aí, toma cuidado com essa parte, tá? Mas quando eu substituir, vai dar esses resultados aqui. Os resultados estão iguais porque eu já tinha calculado isso aí na mão. Eu esqueci, foi só de trocar aqui por 3 e aqui por 4. E essas soluções aqui estão substituídas invertidas. Essa é aqui e essa é na de baixo. Tá bom? E aí eu vou ter o S4. E eu vou seguindo isso, né, esse mesmo esquema, até atingir a precisão que eu quero ou o número de iterações máximo. Então aqui, ó, à medida que eu for substituindo, eu vou tendo essas soluções aqui, ó. E quando é que eu vou parar? Aí, o que vai acontecer aqui? Eu vou parar quando eu atingir a precisão que eu quero ou o número máximo de iterações, que é 10. Eu quero no máximo 10 iterações. Então eu não posso passar de 10, né? Mas eu tenho que verificar aqui a precisão. Se a precisão ficar menor do que 0,01, que foi o que eu estabeleci no início, né? Se a precisão ficar menor do que 0,01, eu tenho que parar mesmo que eu não tenha atingido o número máximo de iterações. É o que acontecer primeiro, ou o número máximo de iterações ou a precisão. Então o que a gente vai fazer? Eu vou calcular aqui, ó, o x1k menos o x1k mais 1, ou seja, cada x1 menos o anterior. Então se eu fizer aqui, ó, meio menos 0, meio. Aqui eu não vou calcular porque aqui eu não tenho anterior, estou começando daqui, né? Então não preciso. Começo da segunda linha aqui, ó, quando k é igual a 1. Estão vendo? Então eu vou fazer aqui, ó, meio menos 0, meio. Depois 1,25 menos meio, 0,75 aqui, ó. Depois esse menos esse deu isso. Esse menos esse deu isso aqui, ó, né? E vou colocando sempre eu vou chegar numa linha, pegar esse menos o anterior e colocar o resultado aqui. E vou fazer o mesmo aqui para os x2, né? Que é esse menos esse e vai dar esse. Aí pulo para a linha de baixo, menos esse, que dá esse resultado. Essa linha, né? Menos essa, aí vai dar esse resultado aqui. E como que eu vou saber quem é o epsilon? Eu vou saber quem é o epsilon do jeito que eu falei lá na aula, né? Eu vou olhar qual dos dois resultados é maior em módulo, né? Aqui, como é módulo, isso aqui, ó, não pode ficar negativo. A gente vai trocar o sinal para positivo. E olhando os dois em valor positivo, né, em módulo, esse aqui é o maior aqui, ó. Aqui o 0,75 é maior, né? Aqui, se não tivesse o módulo, esse aqui era maior. Mas em módulo, 0,3 é maior que 0,1, né? Então é ele que vem aqui, ó. E vou fazer isso sempre. Vou continuar fazendo aqui, ó, olhando quem é o maior e colocando aqui. Até que isso aqui fique menor do que a precisão. Eu estipulei uma precisão de 0,1, 0,01. Então, quando é que esse epsilon ficou menor do que 0,01? Foi aqui, ó. Então aqui ele ficou menor ou igual, na verdade, né? Não é só menor, menor ou igual. Se ele ficou menor ou igual a 0,01, eu paro aqui e essa daqui, que foi a última solução que eu tive, fica sendo minha solução. Agora, se eu tivesse fazendo epsilons e aqui, chega aqui na décima, eu ainda não consegui que ele ficasse menor que a precisão que eu estipulei, mesmo assim eu paro aqui porque aqui já está na 10ª iteração, né? Que foi o máximo de iterações que eu considerei. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Esse é o método de Jacobi.
Essa daqui então é a solução encontrada, né? x1 igual a 0,098 e x2 igual a 1,002. Resolva um sistema pelo método direto, usando o método de eliminação de Gauss ou de Cramer, né? E ver se a solução está próxima dessa solução aqui. Aí depois vocês vão me falar, tá joia? Tentem resolver o mesmo sistema que eu acabei de resolver, comparando com o meu também, que isso aí ajuda muito. Tá bom, pessoal? Um grande abraço e até mais. Se quiserem ir vendo a aula e pausando, é interessante também. Tchau, pessoal.